8 bateristas, irmãos, várias pessoas que tocam violão, várias pessoas que cantam. Talvez o pastor Verli não tinha essa dimensão. Você se olhar para a sua vida e falar assim, dá uma olhada para 10 anos atrás, quem era você há 10 anos atrás? Esses dias eu estava olhando no Facebook e eu vi uma postagem da pastora Janice, e ela fazendo uma lembrança que tem 10 anos que o pastor Wellington, que o Senhor o recolheu, e passou muito rápido. Então, irmãos, a gente nunca tem dimensão da onde o Senhor vai nos levar, da onde Ele vai nos tirar aqui e nos levar até do outro lado. Mas para a gente chegar até do outro lado, não basta só o Senhor Ele ter a vontade, não basta só o Senhor ter um plano, mas basta eu e você entrar dentro do plano, entender, buscar, caminhar, andar um pouco mais, entender tudo aquilo que Ele tem para falar, para fazer, obedecer a voz dEle. E às vezes nós vamos conseguir chegar do outro lado, Renato, se nós fizermos da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer, nós vamos chegar do outro lado. Só para você, irmãos, ter uma dimensão do que é os planos e os propósitos de Deus. Quando eu tinha aproximadamente 13 para 14 anos, foi o meu primeiro serviço que eu tive. Era uma oficina de lanternagem que tinha aqui do lado. Isso, eu falei de manhã, eu falei, não, Jesus é tão perfeito. Há 33 anos atrás, foi quando esse homem me deu o serviço. Há 33 anos atrás, um menino trabalhando na oficina, e a única coisa que eu queria era ganhar o meu dinheirinho. Naquela época não tinha celular, irmãos, não tinha bicicleta, não tinha nada, tudo era difícil, nem telefone tinha, Marcos. E a gente olha e fala assim, como é que o povo conseguiu? Mas a gente conseguiu, irmão. Você que tem mais de 30, tá, irmão? Fica tranquilo. Você que tem menos de 30, talvez você não vai entender muita coisa que eu estou falando, mas quem tem mais de 30 vai entender. E quando foi, irmãos, quando eu tinha 13 anos, aí eu comecei a minha caminhada trabalhando. E depois desses 33 anos, eu precisava de um lugar para colocar minha fábrica. Aí Deus levantou um amigo da gente, que a gente caminha com ele já há alguns anos. E ele viu a dificuldade que a gente tinha, ele falou assim, meu amigo, arrumei um lugar para você. Eu falei, você está doido? Não, eu aluguei, eu arrumei e aluguei. Eu falei, como assim? Eu já fiz isso para você. Eu falei, Jesus, como é que é isso? Fui lá, vi o lugar, era o que eu precisava, o local que eu precisava, sem conhecer o dono, sem saber quem era. Mas quando eu fui descobrir quem era o dono, foi a primeira pessoa que me deu serviço há 33 anos atrás. O que você será daqui a 10 anos? E esse homem chamado Paulo, a Bíblia fala que foi um homem que relutou. Não porque ele era ignorante, não, irmãos, é porque a sabedoria de quem era Cristo até aquele momento não tinha chegado na vida dele. E quando, irmãos, nós não temos Cristo na nossa vida, nós cometemos vários erros, vários pecados, coisas que desagradam a Deus, porque nós não entendemos qual é o conhecimento daquilo que Deus fala. E a Bíblia diz que Deus não leva em consideração o tempo da nossa ignorância. E essa palavra ignorância quer dizer a falta de conhecimento. Então Deus não leva em conta a sua falta de conhecimento. Ainda que você não conheça a Cristo, mas Ele vai se revelar a você. E a Bíblia diz que certa feita já estava lá Paulo com a carta para matar todos aqueles que falavam de Cristo. A Bíblia diz que no caminho de Damasco ele viu um grande resplendor, caiu em terra e ele ficou cego. E passando 3 dias, a Bíblia diz que Deus levanta um homem chamado Ananias, um homem que já tinha intimidade, um homem que já conhecia aquilo que Deus fazia, aquilo que Deus pode fazer. E a Bíblia nos relata que quando Ananias estava orando, Deus sussurra no ouvido dele e diz assim: Ananias, lembra daquele homem Saulo, lembra o Senhor. Eu imagino, irmãos, a Bíblia não diz. Eu imagino agora Ananias levantando o peito forte, dizendo: eu lembro aquele homem que está matando
aquele assassino, aquele que não conhece o Senhor Jesus, eu conheço. Aí aquele homem, parecendo que conhecia o coração de Deus, a Bíblia diz da seguinte maneira: Deus sussurra no ouvido dele e diz assim: vai lá, ele está na rua direita, na cidade tal, no endereço tal, na casa tal, você vai lá, ora por ele, porque o que você conhece, o que você fala dele, não é a mesma coisa que eu sinto, não é a mesma coisa que eu penso, ao ponto da Bíblia dizer que os nossos pensamentos não são os mesmos pensamentos dele, os nossos sonhos talvez não sejam os mesmos sonhos dele, e Deus fala para Ananias: vai lá, na rua direita, na casa tal, no endereço tal, ore por ele. Sabe por quê? Agora eu imagino Ananias dizendo: Senhor, mas ele matou, Senhor, ele esquartejou, Senhor, ele tem feito coisas terríveis. Aí o Senhor sussurra no ouvido dele e diz assim: mas em cima disso tudo, ele ainda é um vaso muito precioso para mim. Agora eu imagino, irmãos, Ananias e no bicudo. É assim, Gleisinho, que a gente faz? Ananias e no bicudo cumprir aquilo que Deus tinha determinado. Será que tem uma semelhança comigo e com você? Será que tem alguma coincidência comigo e com você? Quantas são as vezes, irmãos, que Deus sopra alguma coisa no nosso coração, a gente fala assim: não, Senhor, calma aí. Parece que a gente fala para Deus: calma, Deus, não é bem assim, não é desse jeito, Senhor, me dá uma chance, me dá uma oportunidade. Aí Deus vai lá, fala de novo, e quer ver algo que pega o coração das pessoas? Nós falamos hoje de manhã, às vezes Deus coloca no seu coração assim, ó. Hoje dinheiro difícil, está difícil, não é, irmãos? Hoje tudo é Pix, né? Deus sussurra no seu ouvido e fala assim: dá uma oferta para o Robert. Ó, pegou rapidinho também. Dá uma oferta de R$30 para o Robert, que ele está precisando. Aí no meio dessa multidão, nós aprendemos na aula de homilética que, quando nós estamos ministrando, a palavra ela vai de encontro a uma pessoa, mas ao mesmo tempo ela vai em toda a multidão. Então, no meio da multidão, Deus falou no seu coração: dá uma oferta para o Robert. Quando a palavra chega, a gente pega de bom grado, porque a gente dá uma olhada para a conta e lembra: lá tem R$1.000. Não, irmão, o irmão deu um sorriso ali, mas irmão, não tenha fé comigo. Aí você sabe que é com você. Aí o que a gente faz? Será que é da vontade de Deus eu tirar do meu bolso e dar para aquele irmão? É assim que acontece, irmão? Aconteceu só comigo, irmãos. É só comigo que aconteceu, fique tranquilo. O primeiro comando, Renato, a gente recebe com gratidão. Mas quando chega no coração, Cleizinha, que nós começamos a pesar, nós mesmos fazemos um auto-julgamento. Será que ele trata a esposa bem? Será que ele é um bom crente? Será que ele é um bom trabalhador? Será que ele é isso? Será que ele é aquilo? A gente começa a questionar. Por quê, irmãos? Parece que nós sabemos e conhecemos melhor do que Deus. E a gente faz igual a Ananias. Será que é da vontade do Senhor? Mas eu quero liberar uma palavra sobre o seu coração. Ainda que Deus está falando para você dar R$1, R$2, R$10, eu não sei, irmãos, mas tira, abençoa. Eu estou dando um exemplo do Robert aqui, que é um filho que a gente ama muito, mas talvez pode ser um irmão lá de trás, pode ser uma irmã lá de trás, que essa oferta que vai sair do seu bolso, ela vai abençoar aquele irmão, aquela irmã, para estar
pagando o aluguel para estar fazendo uma compra, eu não sei. Mas quando você entra no plano e no propósito de Deus, se você der 10, Ele vai multiplicar. Se você der 20, Ele vai suprir. Se você der 1000, se for da vontade do Senhor, Ele vai suprir as necessidades. Que isso, pastor? Não é bem assim não. Eu vou te provar que é, irmãos. Eu vou te provar. Estávamos em uma aula de vida financeira, irmãos, lá no Instituto Rema. Um dos pastores que a gente amava demais pregando, pastor Marcelo Carvalho, um homem muito de Deus, irmãos. Pensa num homem que prega com excelência, que ensina, irmãos, era ele. Ele começou a dar o testemunho, dando o testemunho dele, ele falou assim: irmãos, teve um dia, aqui na porta aqui começou a chover, foi chovendo. Chegaram lá, bateram lá e falaram assim: pastor, a água está levando o carro do senhor. Ele largou tudo, foi lá, era um Honda Civic, e ele viu o carro boiando. Ele tirou o terno, pegou no carro assim e falou: Senhor, eu não abro mão do meu carro, eu não abro mão da minha bênção. E as pessoas falaram: não, pastor, larga, Deus vai dar outro. Não, irmão, mas eu não abro mão daquilo que me deu. A bênção de hoje é para hoje. Segurou, irmãos, o tanto que ele aguentou. Levou o carro para a oficina. Na hora que chegou na oficina, ficou tanto para arrumar. Quanto que ele tinha na conta? R$0. E pregando sobre vida de prosperidade. E quando foi um dia, dentro dessa matéria, ele pregando sobre vida de prosperidade, finanças, Deus levantou alguém lá do fundo da sala. Levantou alguém lá do fundo, que tirou uma nota, tirou uma oferta e colocou assim no altar. E aquilo foi contaminando toda a igreja. E as pessoas lá do ensino levantaram uma por uma e começaram a ofertar. Foram ofertando. Irmãos, o pastor me falava assim: filhos, eu nunca vi tanta nota grande, tanta nota pequena, eu nunca tinha visto tanta nota. E Deus soprou, Deus falou no ouvido dele: filho, isso que você está recebendo, semeia as melhores sementes. Ele foi lá, irmão, pegou as melhores sementes, deu uma olhada, quem não tinha ofertado, e falou: toma para você, Deus mandou semear. Toma para você, Deus mandou semear. Toma para você, Deus mandou semear. No final do curso, ele juntou as notas, e o que sobrou foi a quantidade exata para ele arrumar o carro dele lá na oficina. Por que a gente duvida daquilo que Deus vai fazer sobre a minha vida e sobre a sua casa? Por que a gente duvida que nós podemos ser grandes pregadores e grandes homens e grandes mulheres de Deus? Por que a gente duvida do potencial que Ele já colocou dentro de mim, dentro de você? Sabe por que a gente às vezes não entende? Porque a graça, ela vai nos levar até Cristo. Como assim, pastor? Essa carta de Filemon, ainda que com a distância, em sua terceira viagem missionária, o apóstolo Paulo, ele conheceu esse homem chamado Filemon. E alguns historiadores dizem que esse Filemon provavelmente era um homem de muitas posses, era um homem rico. Ele era uma pessoa que comercializava escravos. E um dos seus escravos fez alguma coisa que entristeceu o apóstolo Paulo. Não fala o que ele fez, mas esse homem chamado Onésimo, que trabalhava para Filemon, ele saiu, ele correu, ele saiu dali. Ainda que na época que ele saiu, Paulo já tinha passado lá, Paulo já tinha liberado. Aquela casa já não era uma casa comum, aquela casa era uma casa onde pregava que Jesus Cristo salvava, curava, libertava e ainda ia levar a gente para o céu. Mas aquele homem chamado Onésimo não entendeu qual era o plano e qual era o propósito, e ele fugiu. E fugindo, irmãos, lembra que eu falei da minha coincidência? E para Deus, irmãos, não existe coincidência, existe propósito. E Onésimo foi para onde? Na prisão em Roma, aonde Paulo estava. Será que é coincidência? Ou será que é plano ou é propósito? Aquele moço que era um escravo, agora entra na mesma cela do homem que conhecia, que sabia, que falava com excelência quem era Cristo, ao ponto
da mente dele ser mudada, do coração dele ser mudado, das atitudes e da forma que ele agir ser mudada. E é isso que a graça, é isso que Cristo faz com a minha e com a sua vida. Enquanto, irmãos, nós não entendemos que a nossa mente tem que estar mudada, nós nunca vamos chegar a lugar nenhum. Que é isso, pastor? Tem como a gente ter uma mente assim? Tem. Eu vou explicar da mesma maneira que eu expliquei pela manhã. Ou você hoje pela manhã estava dormindo, tomou o seu café bacaninha. Alguns teve um churrasco, aleluia, glória a Deus. Outros tiveram um franguinho, glória a Deus e aleluia. Outros tiveram a macarronada, outros tiveram a lasanha, outros tiveram um ovo, mas está tudo certo, irmãos. Aí antes de ir para o culto, chega uma mensagem no seu celular. Tim! Você tem uma dívida de R$500 para pagar até segunda-feira. Deus confirmou do lado aqui, irmãos. Não pode apontar não, porque só Jesus para ter misericórdia. Aí, irmãos, quando a gente lembra da dívida, a gente passa por aquelas portas, triste, abatido. Não é assim? Acontece só comigo, irmãos. É assim, irmãos? R$500. A gente nem concentra, irmãos. Às vezes o pregador fala, irmãos, exalta, glorifica. R$500, Jesus, tem misericórdia. É amanhã, Jesus. Não é assim, irmãos? Acontece só comigo, tá, irmãos? Fique tranquilo. Só no bairro Mangueiras, ali é a parte de baixo. Está na parte de baixo, irmão. Porque tem outros irmãos também moram na parte de cima. Eu não posso comprometer os irmãos. Mas se for o contrário, se meio-dia chegou a mensagem, pim, você deve R$500, paga amanhã. Mas aí não se sabe de onde, nem quando e nem porquê. Deus levanta uma pessoa, Carla, e novamente o seu celular fazendo tim, R$1.500 no Pix. Eu falei de manhã e vou falar de noite, tá vendo? Eu acho que eu vou pregar sobre Pix, fica mais fácil. Você recebeu R$1.500, pagou os 500 que você devia. Como é que você vai entrar na igreja? A paz do Senhor, irmãos. Aleluia! Pule, irmão da glória, aleluia! A prosperidade chegou! O débito de 500 ou os 1.000 positivo vai mudar em você ser filho de Deus ou não? Os 1.500 a mais ou os 1.500 a menos vai te impedir de louvar e glorificar a Deus? Os R$2.000 que Deus já te prometeu vai impedir de você ser abençoado ou não? Então o problema não está no dinheiro, o problema está na mente. O problema não está no dinheiro, o problema está na mente. O problema não está no dinheiro, o problema está na mente. O problema não está no dinheiro, está na mente. Ao ponto da Bíblia dizer que fé é o firme fundamento daquilo que você não está vendo, mas você tem certeza, você tem fé que já existe. Isso é mentalidade mudada, pensamento mudado. Porque aquele que prometeu, ele não é irresponsável para começar a fazer alguma coisa na sua vida e deixar você no meio do caminho. Ele não é irresponsável. E a Bíblia diz que agora que Onésimo está mudado, transformado, com a mente renovada, eu não sei, irmãos. Confesso para os irmãos, talvez o pastor, como professor, ele vai, talvez eu vou perguntar ele depois. Eu não sei se a carta chegou primeiro, se ele chegou junto com a carta, ou se ele chegou depois da carta. Aí Paulo diz assim: Filemon, estou te mandando de volta Onésimo, porque até outro dia ele era um escravo. Eu estou mandando ele para você novamente. Por quê?
Você perdeu ele por um tempo. Quando ele chegou aqui, ele era um escravo. Mas agora, eu te faço um pedido encarecido. E essa carta que eu estou fazendo, eu mesmo estou redigindo ela com o meu próprio punho. Receba ele como você estivesse me recebendo. Receba ele não mais como escravo, mas receba ele como seu amigo, como você estivesse me recebendo. Mas se porventura você ainda não estiver acreditando, faz uma coisa, faz um quartinho para mim. No tempo oportuno eu vou morar e ter com você. É aqui que eu gostaria de entrar com você. Quantos de nós, irmãos, nós fizemos como Onésimo? Quantos de nós erramos, pecamos, falhamos, pisamos na bola e a primeira coisa que a gente faz é abandonar e é fugir? A primeira coisa que a gente faz é abandonar a família, é abandonar a Cristo, é abandonar o trabalho, é afundar nas drogas, é afundar na bebedeira, é dizer: não, eu vou voltar para o mundo. Você agora está fazendo como esse homem fez. Só que eu tenho uma boa palavra para você. Você não é mais escravo. Você foi escolhido, você foi separado para viver uma nova vida em Cristo Jesus. E agora, quem te encontrou não foi Paulo, foi o Senhor Jesus. Porque ainda que você fuja, um favor que eu não mereço, que você não merece, graça, favor que nós não merecemos, ela está te encontrando nessa noite. A graça, ela está indo de encontro à tua vida para te dizer: a graça está indo até o teu coração para te dizer: eu ainda continuo sendo o mesmo Deus, eu ainda continuo, eu ainda continuo a fazer em você e através de você. Eu ainda, filha, eu ainda continuo sendo Deus. Eu não sou aquele que um dia te chamou e vou te largar no meio do caminho. Muito pelo contrário, essa noite tu falou: Deus, fala comigo, libera uma palavra. O Senhor sabe como está o meu coração, o Senhor sabe como está a minha vida. Eu sou um Deus que te trouxe mais uma vez para te dizer que você não está sozinha. Muito pelo contrário, eu sou aquele que guarda, que cuido, que transformo. Aonde as suas forças, filhas, não conseguir chegar, eu vou por você e através de você, em nome de Jesus. Então a graça, irmãos, ela vai nos atrair. E como você pode me provar isso? O apóstolo Paulo, no livro de Romanos, no capítulo 8, diz assim: que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu sou aquele eu sou aquele que caminha, que pego pela mão, que levo, para que você possa observar, para que você possa ver, para que você tenha certeza que sou eu que abro mão de açougue. O meu Deus, Ele é um Deus que traz. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Nós precisamos. Eu não sou mais escravo do medo. O que nós precisamos
Paulo fez é cuidar, abraçar, mudar a identidade, mudar o jeito de pensar, o jeito de falar. Por quê, irmãos? Nunca é sobre nós. Nunca é, filho, sobre os nossos pensamentos. É sobre aquilo que Ele vai fazer. É sobre aquilo que Ele pode fazer. Ainda que dentro do coração, Biasson de Cobandébia, pessoas passaram e entristeceram o teu coração. Pastor, está tão difícil, está difícil confiar, está difícil acreditar, está difícil dar credibilidade. Eu sei, filho, tudo que você passou, eu sei cada palavra que você ouviu, eu sei, até os pensamentos que chegaram no teu coração, mas Deus manda te dizer: eu sou Deus que posso restituir todas as coisas, ainda que você não acredita nos homens, mas dá uma confiança para aquele que pode fazer. Eu te trouxe aqui para te colocar uma palavra no teu coração. Aquele que começou a obra sobre a tua vida, Ele vai terminar. Ele não te chamou para te deixar no meio do caminho. Pessoas precisam de você, pessoas confiam em você, pessoas precisam de você. Tá difícil, tá, mas deixa Ele fazer, deixa Ele conduzir, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais além do que tudo que você pede, pensa ou imagina. Só deixa Ele fazer, em nome de Jesus. Você pode aplaudir a Ele, você pode exaltar a Ele. Filho de Deus, abre o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor me alcançou. Aleluia! Me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Pastor, eu não sei pregar. Pastor, eu não sei fazer igual o senhor faz, e nem precisa. Paulo do jeito dele, da maneira dele. Paulo entendia de escravo? Não. Paulo entendia da lei. Paulo sabia o que um escravo pensava. Mas você saber o que é e você viver o que é completamente diferente, não é, irmãos? Quantos aqui talvez nunca foram à praia, mas imagina como é, não é assim, irmãos? Você imagina você sentado lá na praia, mas quando a gente chega lá, irmão, é diferente em você saber e você viver. Paulo não sabia o que era um escravo, porque ele nunca foi dono de um escravo, mas mesmo assim, ele cuidou de alguém que era escravo, mudou a mentalidade dele, deu um destino para ele e mandou ele de volta para o lugar que ele nunca deveria ter saído. Será que tem uma semelhança comigo e com você? Quando as coisas estão difíceis, a primeira coisa que a gente larga: vou sair da igreja. É assim? Quando as coisas estão difíceis, a primeira coisa que a gente faz, a gente larga a igreja, larga o ministério. Você vai continuar me amando? Amém ou não amém? Por que quando as coisas estão difíceis, a gente nunca larga o serviço, Leizinha? Assim? A gente está passando uma dor, você vai trabalhar? Sim ou não? Está faltando dinheiro, você vai trabalhar? Você está cheio de dívida, você vai trabalhar? E porque quando as coisas estão difíceis, a primeira coisa que você faz é largar Cristo, aquele que pode te ajudar, aquele que pode te abençoar, aquele que numa fração de segundos, ele pode mandar um pix generoso na sua conta. Talvez Cristo não seja o primeiro na sua vida.
Talvez Cristo não seja o essencial na sua vida. Ele está em segundo lugar. E se você colocar Ele em segundo lugar, você está dizendo: Senhor, o Senhor não é prioridade para mim. O Senhor está em segundo plano. E Jesus está dizendo: filho, clama a mim e responder-te-ei. Eu vou anunciar coisas para você, coisas grandes e ocultas, que talvez você não saiba. Não é pelo trabalho, não é pelo dinheiro, mas é pela graça. Porque é essa graça, é esse favor que você não entende, que você não compreende, que você não sabe o tanto que a gente erra, o tanto que a gente pega, mas essa graça, ela sempre nos leva para Cristo. Esse poder que a gente não explica, ele sempre nos leva para Cristo. Pastor, eu erro demais, mas a graça, ela vai te levar até Cristo. Pastor, eu falo demais, mas a graça, ela vai te levar até Cristo. Por que, pastor? Você tem tanta convicção assim? Os irmãos abrem para mim Colossenses. Aleluia. Colossenses capítulo 2, versículo 14. E aqui eu já estou caminhando para o final, irmãos. Acho que eu já vou terminar aqui. Porque a graça nos leva para Cristo. Porque Cristo cancelou o escrito de dívida que consistia em ordenança que era contra nós. Ele removeu, e pregando na cruz, pagando toda a minha dívida, toda a sua dívida, para que hoje você possa dizer: nenhuma condenação há para mim, nenhuma condenação há para mim, nenhuma condenação há para minha vida. Fica sobre medo. Você pode adorar Ele, exalte a Ele. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu sou Jesus cancelou. E quando nós falamos de dívida, dívida tem diferença de compromisso. Pastor, eu tenho uma dívida com meu carro de 72 meses. Não, irmão, você não tem dívida, você tem compromisso. Dívida é aquilo que você não consegue pagar. E o mesmo escritor do livro de Colossenses também foi Paulo. E com tanta excelência ele disse assim, ó, em Colossenses capítulo 2, versículo 14: aquilo que você não podia fazer, através da morte de Cristo na cruz, Ele fez aquilo que era impossível. Derramando o teu sangue na cruz, um sangue purificado, um sangue imaculado, Ele pagou o meu pecado, o seu pecado, aquilo que você não conseguia fazer, aquilo que você não consegue fazer, aonde você não consegue transformar, aonde você não consegue chegar, Ele cancelou, Ele cancelou, Ele cancelou, pregando tudo na cruz. E agora, pastor, o que eu devo fazer? Fazer igual Onésimo, voltar de uma maneira diferente, com atitude diferente, com a mentalidade diferente. E a primeira coisa que eu preciso fazer, pastor, é confessar a Ele como Salvador da minha vida, como meu único e suficiente Salvador. Eu preciso fazer parte dele, porque a palavra chegou até a minha vida, a palavra chegou ao meu coração, e eu não posso parar no meio do caminho. Eu tenho que voltar para onde Ele me chamou que eu tivesse. Você pode repetir comigo: Senhor Deus, em nome de Jesus, nessa noite eu te agradeço, porque o Senhor cancelou todo o meu pecado, toda a minha dívida, e pregou ela lá na cruz. Perdoa agora todos os meus pecados, conscientes ou inconscientes, em nome de Jesus. E eu, mas e eu, que andei longe, igual
obedecendo até Cristo, em nome de Jesus. Você pode aplaudir a Ele. Sou filho de Deus. Abre o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor me alcançou. Me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Agora você que fez essa oração pela primeira ou pela segunda vez, pastor, eu estou afastado dos caminhos dele, mas eu aprendi que a graça ela vai me levar até Jesus, e é para você que eu quero orar. Sai do seu lugar em nome de Jesus, deixa a gente te dar um abraço, deixa a gente orar pela tua casa. Talvez você era igual aquele escravo, cometeu alguns erros e alguns pecados, mas nós estamos aqui igual Paulo, te direcionando para te dizer que você não é mais escravo, que você não é mais endividado, você é um filho agora, transformado. A palavra já chegou no teu coração. Eu quero conhecer você.